Bom dia, oitavo ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura aqui no Colégio Espaço Livre, gravando nossas aulas, ok? Então, meus amores, hoje eu vou trabalhar o último capítulo com vocês, que vem a ser o capítulo 4, beleza? Da unidade 7, que vem a ser né? O título do capítulo é A Primeira República, né? Nas aulas passadas eu trabalhei com vocês, né, o processo histórico que terminou, o processo histórico que culminou com a proclamação da República, beleza? Ok? Então aqui eu quero começar, principalmente a partir da página 172, com a chamada Constituição de 1891. Lembrando que a primeira Constituição é a de 1823, 1824, que funda o Estado brasileiro, mas o Estado brasileiro ele foi fundado com a Constituição de 1823 e 1824, e nessa Constituição estabelecia como forma de governo, uma monarquia hereditária. Então, como ocorreu a mudança de governo, né? O Brasil deixou de ser uma monarquia e passa, né, a partir de 1889 a ser um Estado republicano. Daí a necessidade, daí é preciso, certo, uma nova Constituição. E aí nós vamos ter a Constituição de 1891. Certo? E a Constituição, né, estabeleceu que o nome oficial da nação passaria a ser Estados Unidos do Brasil e que seu regime seria republicano, representativo, federativo e presidencialista. Então, o que é que significa republicano? Significa dizer que os políticos seriam eleitos e ficariam no cargo por um tempo determinado e não de uma maneira vitalícia. Representativo significa dizer o quê? Que os cidadãos que estivessem aptos a votar escolheriam seus representantes no governo do país. Federativo significa o quê, meus amores? Autonomia, né? Significa autonomia para elaborar suas leis e eleger seus governantes, que deveriam estar subordinados à Constituição Federal e ao governo republicano. Federalismo significa dizer o quê? Autonomia para os estados. E presidencialista, ou seja, o poder executivo seria chefiado por um único representante do povo, no caso, o presidente da República, que compartilharia o governo com os chefes do poder legislativo e do poder judiciário, ok? Então, né, isso aqui são as características da Constituição de 1891, no que se refere, né, à questão, né, no caso aqui, no que se refere à questão, a questão da organização política do Estado brasileiro, ok? Mas a partir da página 173, né, os dois primeiros governos, né, são governos, né, autoritário dos marechais, né, aí na página 173. Vocês podem até abrir aí, certo, meus amores, aí na página 173, ok? Aí na página 173, certo? Nós vamos ter, né, esses governos autoritários dos marechais, beleza? Ok? Então, né, no caso aqui dos governos dos marechais aqui, né, eu posso falar do governo, né, de Deodoro da Fonseca, que assumiu o poder após o golpe que derruba a monarquia do poder. Essa monarquia vinha governando o Brasil desde 1822, beleza? Se estabelece ela com a Constituição de 1823, 1824.
Então nós vamos ter o chamado governo provisório, beleza? Depois, Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai renunciar e quem vai governar o Brasil vinha ser Floriano Peixoto. Tanto Deodoro, principalmente Floriano Peixoto, principalmente aqui Floriano, né? Ele vai ser um governo marcado por autoritarismo, ok? Autoritarismo por quê, meus amores? Porque ocorre, é claro, a perseguição, certo, aos seus opositores políticos, ok? Então, o Floriano Peixoto inaugurou a lei e seguiu a mesma linha política de seu antecessor, que no caso foi Deodoro da Fonseca. Ele vai limitar a autonomia dos estados, vai censurar a imprensa e fortalecendo a centralização do poder. O que é que significa fortalecer a centralização do poder? Significa dizer que Floriano Peixoto ele passa a ter muitos poderes para governar o país. Por isso que os primeiros anos da República é marcada por autoritarismo, ok? Então, e esse autoritarismo nós temos aí na página 173, certo? Aí na página 173, ok? Aí na página, vou colocar aqui para vocês, na página 173, beleza? Aguardem aí só um momentinho, por favor, ok? Pra gente ir para a página 173, né? Que é o autoritarismo dos marechais, certo? Lembrando a vocês, né, que esse período da República, né, que vai de 1889 até o final do mandato de Floriano Peixoto, é conhecido também como a República da Espada, pelo fato dos dois presidentes serem marechais e também marcado pelo autoritarismo, ok? E para finalizar, vamos para a página 176, certo? Página 176, onde nós vamos ter uma república oligárquica, certo? Uma república oligárquica, certo? E que nesse contexto, né, vejamos bem, né? Com o fim do governo de Floriano Peixoto, os grandes proprietários do país conseguiram estabelecer o federalismo republicano. Federalismo significa dizer o quê? Autonomia para os estados, gente. Em outras palavras, né? Foi garantida a autonomia dos estados, que possibilitou o controle dos estados pelas chamadas oligarquias. E quem formava essas oligarquias eram justamente as elites dos estados, ou seja, a classe dominante desses estados, né? E aqui nós vamos ter a chamada política do café com leite. O que foi essa política do café com leite, né? Os presidentes da República do Brasil, né, que se revezavam no poder, ou pertencia a São Paulo, né, que aí já se destaca como o maior produtor do café. Nesse contexto, o café ainda é nossa principal riqueza, a agricultura ainda é o principal setor da nossa economia. E Minas Gerais, né, um estado rico, um estado mais populoso, né, um dos estados mais populosos do Brasil, né, um grande produtor no que se refere à pecuária, no que se refere à criação do gado bovino, ok? Meus amores, esse tema quero muito ainda me aprofundar nas duas salas de aula virtuais que a gente ainda tem, certo? Beleza? Então, vou ter que encerrar minha aula por aqui, ok? Encerro minha aula por aqui. Então, eu peço que vocês façam uma leitura desse último capítulo em questão, que eu vou me aprofundar ainda mais na sala de aula virtual com vocês, beleza?
Tchau para vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, meus amores. Tudo de bom para vocês. Tchau.